pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 29, e depois nós vamos ler em Salmos 51 e 11. A gente vai ler dois textos da Bíblia hoje. 1 Coríntios 11 e 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Mais uma vez. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esse texto da palavra de Deus, ele nos deixa numa condição e numa posição muito delicada e diferente do que a gente às vezes sempre ouviu. Que Deus é amor, que Deus aceita tudo, que Deus é de boa. Mas esse texto diz que aquele que come o pão e bebe o cálice, sobretudo exatamente agora no momento da ceia, nesse momento agora, aquele que come o pão e aquele que bebe o cálice, o suco da uva, sem discernir, sem ter entendimento do que é o corpo do Senhor, ele está fazendo aquilo não para a sua bênção, não para ser abençoado, mas está fazendo aquilo para a sua própria condenação. O problema que salta aos nossos olhos e que fica para todos nós, é esse: será que eu estou comendo e bebendo sem discernir o corpo do Senhor? Eu estou tomando para a minha bênção ou estou tomando para a minha maldição? Eu estou tomando para ser abençoado ou estou tomando para a minha própria condenação? Porque não surge em você, talvez em mim, até que eu entendi, sempre me surgia a dúvida: será que eu não estou tomando o cálice ou participando da ceia para a minha própria condenação? Eu estou participando disso para a bênção ou para a condenação? Ficava uma dúvida. Então o texto ele é bem objetivo, porque a Santa Ceia, esse movimento que a gente tem aqui, esse momento que o Senhor Jesus ensinou para nós, ele fala de muitas realidades, e uma das realidades que ele fala é sobre a igreja de Jesus ser um corpo, ser um só corpo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, 3 anos e meio exerceu seu ministério, e ao final do seu ministério ele morreu. Na morte de Jesus, na cruz do Calvário, ferido, machucado, ele é ferido, e até o lado dele é ferido com uma lança, e naquele momento, a palavra diz que justamente naquele momento de morte de Jesus, é quando ele estava com a sua morte, possibilitando que outras pessoas também fossem chamadas de irmão, que também fossem feitos filhos de Deus, por conta daquela morte de Jesus. O que alguns interpretam de uma forma equivocada é que Jesus é o irmão mais velho e nós somos os irmãos mais novos, quando na verdade nós não somos irmãos mais novos, nós somos um de um mesmo ser, o corpo de Jesus. Esse entendimento de que a igreja é o corpo de Jesus define e engloba muita coisa. Jesus veio, viveu a sua vida, fez muitas coisas, morreu, foi para o céu, e ele então nos fez parte dele. Agora, nós sendo o corpo de Jesus, onde nós vamos, Jesus vai. Nós somos as mãos de Jesus, o olhar de Jesus. Paulo deixa isso até muito explícito relacionado a corpo, porque ele fala até mesmo dos membros menos honrosos no corpo. Paulo orienta que as pessoas dentro da igreja, que já tem algum tipo de destaque, que já tem algum tipo de dom, que já aparecem, essas pessoas não precisam de honra, de honra no sentido de bajulação ou de destaque. Hoje é o contrário. Paulo diz ao contrário, ele diz que os membros menos honrosos do corpo, esses devem ser honrados. Aqueles que não são vistos, aqueles que não são lembrados, aqueles que não têm nome, aqueles que não ocupam esse lugar, aqueles que você não conhece o nome,
Aqueles membros do corpo, eles devem ser mais honrados. Paulo disse: se todo mundo fosse querer olho, como seria esse corpo? Um corpo precisa de tudo. E no entendimento do corpo é isso mesmo, um corpo precisa de sola de pé, que é pisada. Um corpo precisa de unha para proteção dos dedos, um corpo precisa de pelos, até mesmo no nariz, para proteger a entrada de sujeira no corpo. O corpo tem tudo, o corpo do Senhor Jesus também tem. Cada parte do corpo de Jesus exerce um papel fundamental para que a igreja seja saudável. Então Paulo e outros textos da Bíblia deixam claro e muito objetivo que a igreja é de fato um corpo. E que Jesus nos fez corpo com a morte dele na cruz. Quando nós não entendemos que fazemos parte de um corpo, então a gente come e bebe para a nossa própria condenação, porque a gente não consegue entender que o Paulo é meu irmão, que o Everson é meu irmão, e de que dentro de um corpo, na vida de um corpo, todo mundo tem algo para oferecer. Não tem ninguém parado dentro do nosso corpo, todo mundo está em movimento. E ninguém está dentro do nosso corpo trabalhando para si. Tudo que há aqui dentro está trabalhando para outro. Então o coração está batendo para poder bombear o sangue para todas as extremidades. O coração não recebe nada, ele só dá. E tudo que ele recebe, recebe porque outro está trabalhando. O pulmão, que está também trabalhando, não para si, está trabalhando para oxigenar o sangue que vem do coração, para manter toda a estrutura viva. Todo mundo aqui dentro de mim está trabalhando um para o outro. E todo mundo tem uma função, até aqueles que a gente acha que não tem função em nós. Tudo que existe em nós tem uma função. Tudo que existe em nós tem um objetivo, e tudo que existe em nós está trabalhando o tempo todo. Isso é o corpo de Cristo. Aquele que discerne, que entende que faz parte do corpo, a última coisa que ele vai pensar é em si. Porque ele sabe que ele tem um compromisso, uma responsabilidade com o corpo. Então ele pensa no outro, na certeza, Rodrigo, de que ele vai receber do outro aquilo que ele precisa. Essa é a dinâmica da igreja. E a igreja só é igreja de verdade se ela vive exatamente assim. Se não vive assim, ela não é igreja, ela é um clube. No clube sim. No clube eu só me importo comigo. Então eu vou no clube aquele dia. Eu vou lá no Itapema. Paguei, sou, como é que é o nome? Sócio vitalício. Isso aí era glamour antes, né? Sou sócio vitalício do Itapema. Hoje não adianta nada, serve de nada. Sou sócio vitalício. Entra no Itapema, a piscina que tu mais gosta está vazia. Não acredito que está vazia, paguei, sou sócio. Isso é clube. Quando você entra no lugar e o que você mais se preocupa é em ser servido. É em que o clube te atenda, isso é clube. Corpo não. Corpo você entra preocupado com o que você tem que fazer para o outro. Porque se você não faz para o outro não faz para o outro não faz para o outro, e aquele não te entrega o que tinha que entregar. Eu me criei na igreja, eu lembro de muito tempo, isso é muito antigo essas coisas. Eu lembro de pessoas que iam para o hospital, ô João, iam para o hospital, ficavam no hospital e diziam assim: estou no hospital, ninguém me procura daquela igreja. Que igreja é essa? Que um irmão está no hospital e ninguém me liga. E ninguém me se preocupa comigo, ninguém deu falta de mim, estou aqui no hospital sofrendo e ninguém me liga. Uma vez eu não sei se foi com meu pai que fizeram isso ou com alguém, fizeram com alguém. Reclamaram, ninguém me atendeu, fiquei no hospital, ninguém deu falta. Aí a pergunta foi assim: quantas pessoas da igreja tu já visitou no hospital?
O que você fez para alguém? Para que a máquina do corpo girasse e um dia tu no hospital pudesse receber a visita de alguém. Isso é corpo. Isso é o corpo de Jesus. Parei de ir na igreja, ninguém deu falta de mim, ninguém me ligou. De quantas pessoas você já deu falta e procurou que não estavam indo na igreja? Hein, irmão? Vocês estão entendendo? Um corpo, quando alguém entende que é parte do corpo, e quando entende que é parte do corpo de Jesus, ele então coloca na sua consciência clara, discernindo, com discernimento, com inteligência, que é corpo. Então, sendo corpo, se eu sou parte do corpo, então eu preciso entrar com alguma coisa. É uma palavra, é um conselho, é um abraço, é um aperto de mão, é uma ajuda, é um ombro para chorar, é um conselho para, enfim... No chamado que Deus deu para você, Ele deu esse chamado para você, para que a igreja fosse saudável. E não há ninguém aqui dentro que não tenha um chamado de Deus. E o chamado de Deus, para alguém que é parte do corpo, ele tem um fim, esse chamado. E o fim dele é no corpo de Cristo, para que a igreja viva saudável. Então... há uma preocupação para todos nós, se alguém aqui não se preocupa, eu me preocupo em tomar agora esse pão e comer esse pão, repartir com o meu irmão, tomar o suco da uva, e isso serve para quê? Para mim, para minha bênção ou para minha condenação? E a palavra não deixa dúvida nenhuma, porque eu acho interessante que a gente às vezes fica buscando uma coisa mística para entender. A palavra é muito objetiva. Aquele que não discerne que é do corpo, ele come para condenação. Por que ele come para condenação? Porque se você não discerne que a igreja é um corpo, naturalmente você não vai saber o seu papel e a sua função e o seu lugar nesse corpo. Quando você não entende que a igreja é um corpo, quando você não discerne que a igreja é um corpo, então você não sabe o seu lugar. E se você não sabe o seu lugar no corpo, se você não discerne que a igreja é corpo, quando você pega o pão e você come, e aquilo define. Por que a gente compartilha com o irmão? Por que, irmão? Sabe por quê? Que eu pego o meu pão, pego um pedaço e dou para ele, porque aquele pão me representa, e quando ele me representa, eu pego um pedaço e digo assim, ó, uma parte do que é de mim e do que eu sou é para ti, não para mim. Esse pedaço de pão que eu estou te dando, não é um pedaço de pão só para a gente trocar, não, eu estou te dando um pedaço de mim, dizendo para ti, te informando que parte de mim é para ti. Eu sou desse corpo, eu ofereço isso para ti. Essa preocupação, ela precisa estar no nosso coração quando esse texto, que ele é orientado por Paulo a falar, a ser dito todas as vezes que a gente participa do corpo e do sangue do Senhor. Esse texto traz para nós uma preocupação, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para sua própria condenação, porque ele acha que faz parte, mas ele não faz. Aquele que faz parte do corpo, ele faz parte do corpo entendendo o seu papel, a sua função, e ele se preocupa em encontrar alguma forma de abençoar alguém, de ajudar alguém, de fazer alguma coisa para alguém. Ele não se preocupa naquilo que ele vai receber. Então, quando isso acontece, a gente entende o corpo, sabe que faz parte do corpo, e se a gente sabe que faz parte do corpo, discerne o corpo de Jesus, quando a gente come o pão e bebe o cálice, então é para a nossa bênção. Agora, lá em Salmos capítulo 51 e 11 diz assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É um clamor de Davi. Essa palavra é um clamor de Davi. Eu estou pregando sobre o Espírito Santo há alguns domingos. Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi chamado por Deus e ungido. Quando o profeta Samuel foi ungir um rei no lugar de Saul, foi na casa de Jessé, e na casa de Jessé, passados os filhos de Jessé, o mais novo, que nem Jessé valorizava, nem Jessé tinha expectativa que poderia ser alguma coisa, o menor é chamado e é ungido rei. Quando Davi é ungido rei, vem sobre ele o Espírito Santo, que possibilita, que capacita Davi para ser rei. Davi passa os seus dias
E o resultado dessa unção, o resultado dele ser ungido rei, é objetivo, é claro, é visível, é nítido, é visível, dá para enxergar que ele foi ungido rei, com dom, com vocação, com chamado. Ele sabia que era, ele se sentia, ele percebia que ele tinha sido ungido rei, nas ações dele. Ele não tinha dúvida dessa unção, ele tinha certeza que ele tinha recebido o Espírito Santo, e esse Espírito Santo possibilitou, potencializou ele para ser rei. Davi sabia que ele só era rei por causa do Espírito. Davi sabia que ele só tinha o sucesso que ele tinha tido porque ele era ungido. Davi tinha clara e objetiva certeza que ele só era daquele jeito por causa da unção. Infelizmente, Davi erra. Davi comete um erro gravíssimo. Na cegueira das suas vontades, na cegueira dos seus desejos, Davi erra. Até homens de Deus, quando se deixam levar pelo eu, erram. Até homens de Deus, mulheres de Deus, quando não sabem o seu lugar e a sua posição, erram. A palavra diz que o exército todo foi para a guerra. Todos os homens com capacidade de luta foram para a guerra, menos Davi. Foram para a guerra, Davi ficou no palácio. Algum tempo, as guerras eram longas. Depois de algum tempo, Davi sozinho no palácio, lá na janela do rei, do palácio do rei, havia a casa de um homem chamado Urias. A mulher de Urias, carente, muito tempo sem seu marido, sabendo que a casa dela dava para a sacada do rei, começou a tomar banho nua para o rei ver. O lugar que o rei deveria estar era na guerra. Lugar de homem, lugar de homem, lugar de rei. Naquele momento não era no palácio, era na guerra. E não no palácio. Davi ficou no palácio, deu a chance para Batseba se mostrar para ele. E ele passa olhando e vê ela, até o dia que ele deseja ela. E aí depois que o desejo entra no coração do homem, diz Jesus depois que o desejo do homem entra e domina o coração dele, ele não consegue mais se desfazer dele. E lá foi Davi, sendo consumido pela sua vontade. Davi foi ficando cego pela sua vontade, pelo seu desejo, até que ele vai então, traz ela para o palácio, tem relação com ela e ela engravida. Quando ela engravida, ele, com medo de ser descoberto, manda chamar Urias lá da guerra. Urias vem da guerra, chega para Davi e Davi diz assim: ô Urias, você está muito cansado, meu irmão, vai para tua casa descansar um pouquinho, vai para casa descansar, ficar um pouco com a tua esposa, depois tu volta lá para a guerra. Urias falou assim: com todo respeito, rei, mas longe de mim, que meus irmãos vão estar na guerra e eu vou estar dormindo em paz. Passou a noite na porta do palácio, dormindo ao relento. Urias era homem, irmão. Urias era homem. Longe de mim, meus irmãos na guerra e eu, não, aqui. Davi viu que não ia ter condição de tapear o erro dele, então pega e escreve uma carta, mandando que o general colocasse Urias na frente do fronte de batalha para morrer. Dá a carta para quem levar para o general, irmão? Quem levou a carta? Urias. Urias pega a carta, não sabendo que naquela carta estava escrito para ele ser morto, leva e entrega para o general pega. Imagina a cabeça do general uma hora dessa, meu irmão. Sem vergonha. Vai para o fronte. Urias morre, irmão. Quando Urias morre, está tudo certo, glória a Deus, irmão. Tudo acabou, Urias morreu. Veio ali. Ninguém sabe se ele foi para casa ou não. Amém? Não, está tudo amarradinho. Está tudo amarradinho, está tudo em paz, irmão. Tudo, glória a Deus, tudo em paz, tudo certinho. Tudo em paz, tudo tranquilo.
Quando Deus fala com o profeta, e o profeta então vai lá na casa de Davi, no palácio, e o profeta diz assim: ô rei, havia um homem na cidade aqui, tem um homem na cidade, e esse homem tinha uma pequena ovelha, apenas uma. O seu vizinho da frente tinha muitas. Ao receber uma visita, o vizinho da frente, deixando as suas muitas ovelhas que ele tinha o direito de ter, ele foi lá e pegou a ovelhinha daquele pobre homem, matou a ovelhinha daquele pobre homem. Quando Davi ouve isso, irmão, porque todo o homem que é assim, ou mulher que é assim, ele é profundamente hipócrita. E Davi sentado, quando ouve um absurdo desse, ele levanta: quem é esse homem que fez um absurdo desse? Diz Davi. Aí o profeta fala assim: ó, foi tu. Foi tu. Então Davi cai em si, diz assim: foi eu. Observe, eu quero que você entenda uma coisa. Existe o diabo, ele tem uma habilidade poderosíssima de cegar você. O diabo tem a habilidade de deixar você cego. Então você continua dizendo glória a Deus, você continua dizendo amém, você continua vindo na igreja, mas sua vida continua um caco. E você não consegue enxergar. O diabo tem a habilidade especial de tornar homens e mulheres de Deus cegos. Davi estava cego. Ele sabia, escuta o que eu vou falar para você, Davi sabia disso, meu irmão. Ele sabia disso e ele carregava dentro dele um senso de justiça verdadeiro. Mas ele foi cego pela sua vontade, ele ficou cego pela comodidade, ele ficou cego pelo tá tudo certo, estou no palácio, tá tudo bem, a vida tá tudo bem, ele ficou cego. Davi não ficou cego quando olhou para a mulher. Davi não ficou cego quando desejou a mulher. Ninguém fica cego assim do dia para a noite, ninguém cai do dia para a noite, vem vindo uma queda. Sabe onde é que é a queda do crente, do homem de Deus, daquele que é do corpo de Jesus? Sabe qual é, onde começa, Edson, a queda daquele que é do corpo de Jesus? Sabe onde é? Sabe onde começa a queda? Quando fica mais confortável ficar no palácio recebendo coisas, do que em algum lugar oferecendo alguma coisa para alguém. A queda de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não acontece quando ele peca. A queda de um homem e de uma mulher de Deus acontece quando ele para de entender que faz parte de um corpo, e ao invés de fazer parte para alguém, ele começa a se preocupar em receber no palácio. É nisso. E isso, irmão, vai indo. É docinho. É docinho. Segunda-feira o que faremos? Segunda-feira a gente vai ver, sei lá, eu não sei mais as séries que tem agora, que eu não vejo mais. Diz uma série aí agora, da atualidade. Diz aí, ô Paulo. Diz uma série aí, irmão. Não tem mais? Grey's Anatomy. Ah, ninguém vê série. Ah, não, tá bom, desculpa. Estou falando para a igreja errada. Não, ninguém vê série, ninguém maratona, ninguém vê Netflix. Tá bom. Glória a Deus, The Chosen, uma crente na igreja, né, irmão? The Chosen. Segunda-feira a gente vai ver o The Chosen, tá? Descansar um pouquinho. Terça-feira nós vamos. Quarta-feira, quinta-feira, a paz. Docinho. A quinta, sexta. Ah, chegou alguém com um problema do teu lado, falou alguma coisa para você, e você assim, eu poderia falar de Jesus, né? Vai dar um trabalho, você vai me alugar aqui umas 2 horas. Deixa eu bem quieto aqui, o problema é dela, cadê os seus problemas? E assim começa, docinho, gostosinho, bonitinho, em paz, irmão. Palácio, irmão. Palácio, tudo certo, vidinha. E assim vai indo. E assim vai indo. E assim vai indo. E o diabo vai te cegando. Vai te cegando. Vai te cegando. Até que olhar para Batseba, que antigamente para você não faria nada, nem cosquinha. Por quê? Porque você é alguém importante para o corpo. Você precisa, Batseba nada. Agora Batseba fica interessante.
Agora as coisas que são do mundo, elas começam a ficar um pouco mais interessantes. Agora aquele olhinho brilhando sobre as coisas que não são do Senhor, elas começam a... E lá vai o crente para a sua queda, o homem de Deus para a sua queda, que não começou no pecado, começou com ele parar de entender que fazia parte de um corpo, e não deveria estar no palácio, deveria estar na guerra. Lá que começou. Até o dia que algumas coisas acontecem, e o Senhor levanta profetas para falar com a gente, e Ele vem e diz exatamente uma coisa como essa, que eu acabei de falar para você. Havia alguém que recebeu um dom, um chamado de Deus, uma vocação. E esse chamado, esse presente que Deus deu para ela, para ele, esse dom, era para ser usado para alguém. E na hora que esse alguém precisou, ele não estava lá, ela não estava lá. O que que acontece? O que faz? O profeta vem, e não sou eu o profeta, a palavra é a profecia. A palavra vem e olha para dentro da gente, e aponta na nossa cara e diz assim: você não está fazendo parte do corpo. A palavra vem, e por mais dura que ela seja, ela vem e diz assim para você: pense você agora, se você faz parte do corpo, se você discerne o corpo. Discernir, irmão, é saber das coisas. Discernir esse espaço é saber onde tem as paredes, onde tem as portas, onde estão as coisas. Você está discernindo as coisas, porque a luz deixa você ver. Isso é discernimento. Você discerne, você entende. Você tem discernimento da sua área, por exemplo. Os profissionais da área da construção têm discernimento da construção. Eu não tenho discernimento da construção. O discernimento que eu tenho das áreas que eu sempre trabalhei foi com mídia, com música, com igreja, a vida inteira desde que eu nasci. Nisso eu tenho discernimento. Agora, obra eu não tenho discernimento. Ensinar crianças eu não tenho discernimento. Cuidar de cachorro eu não tenho discernimento. Eu não tenho discernimento de dirigir um caminhão. Tentei esses dias, mas não deu certo, né? Deu certo sim, eu fui dentro de um estacionamento, não é na rua, né? Foi a carteira dele. Entendeu não? Discernimento é você entender. Agora, eu pergunto para você: você tem entendimento e discernimento que você faz parte do corpo, que você faz parte de um corpo? Você tem discernimento, é com clareza. É claro para você que você faz parte de um corpo, e dentro desse corpo, qual é a sua parte? Meu Pai do céu. Dentro desse corpo, qual é a sua parte? Quem você é dentro do corpo? Quem você é? Você sabe a sua habilidade dentro do corpo para servir o irmão? Você serve mais habilmente com o quê? Alguns aqui têm muitos dons, servem de muitas formas. Alguns aqui têm muitos dons. A palavra fala que aquele... Lembra do servo infiel? Vocês lembram disso? Que o Senhor, Ele deixou dons aos homens e foi embora. Lembra disso não? Um Senhor deixou talentos, 10 para 1, se eu não me engano, né? 10, 5 e 1, eu acho. Não me lembro agora, se não falha a memória é isso, 10, 5 e 1. Ele deu para eles os talentos e foi embora. Quando ele voltou, aquele que tinha 10 disse assim: meu Senhor, Tu me deu 10, eu usei esses 10. Eu negociei esses 10, eu apliquei esses 10, e agora eu te entrego 20. Meu Senhor, eu peguei aqueles 5 e eu usei aqueles 5, eu multipliquei aqueles 5, e agora eu te entrego 10. E o que tinha 1, e tu? Eu recebi 1. Fiquei com medo de usar, vai que eu perdesse esse 1, tu ia vir e ainda me cobrar. Eu guardei. Aí o que o Senhor fala para ele? Servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Todos que nasceram e todos que creram no Senhor e se tornaram partes do corpo de Cristo, ou parte do corpo de... Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função. Você tem um chamado. Eu entendo para mim que tudo que eu olho, que eu observo, que eu vejo, que eu enxergo uma necessidade, ou que eu tenho um desejo, isso é meu chamado. Então quando eu entrava na igreja, quando eu ainda não era pastor, era membro, ou depois obreiro, presbítero, enfim, quando eu entrava na igreja e eu via um descasco na parede, e aí toda vez que eu entrava na igreja, eu tenho que ter uma água aqui, está acabando, mas tem aqui. Eu entrava na igreja e eu via aquele descasco na parede, e eu, César,
E aí eu entrava de novo e o descasco na parede, entrava de novo e o descasco na parede, entrava de novo e o descasco na parede. Com a mentalidade do clube, ele vai dizer assim, ó, pô, essa gente nem pinta essa parede aqui, ó. Essa parede sempre descascada e ninguém pinta ela. Isso é o clube. O que é do corpo fala assim, ó, tem um descascado na parede, eu vi, eu vou dar um jeito de lá arrumar. Se eu não arrumar, eu vou ver alguém para arrumar para mim. Porque é isso que o corpo funciona. Amém ou não amém, irmão? Então, a palavra, quando o profeta vem para falar com nós, ele não vem com mel. Aleluia. O profeta, quando vem falar com a gente, ele não vem para fazer carinho, irmão. O profeta, quando vem falar com a gente, ele não vem para fazer cosquinhas nos nossos ouvidos. O profeta vem para revelar as coisas e mostrar as coisas para nós. Foi a profecia do profeta que salvou Davi da sua condenação. Davi se arrependeu, se humilhou, o Senhor perdoou ele colheu as consequências do seu pecado, mas Davi foi perdoado, porque o profeta olhou para ele. Ele poderia ir o resto da vida na cegueira da sua condenação. O Davi poderia ter vivido o resto da sua vida na cegueira da sua condenação, mas glória a Deus que um profeta veio e disse, o rei é tu, e ele se arrependeu. A minha pergunta para você hoje, é quando você avalia para dentro de você mesmo, e você não se enxerga dentro de um corpo. A minha pergunta para você, que é do Senhor, que vai participar da Santa Ceia hoje, é que quando você olha para dentro de você, e você não identifica que você faz parte do corpo, você não sabe o seu lugar. Você não sabe para o que foi chamado. Você não se sente fazendo para alguém. O que você faz a partir disso? Você se arrepende, pede misericórdia, para que Deus olhe para você, ou você assim, obrigado pastor pela palavra, estava legal, meio dura, salgada, não gostei muito, mas domingo que vem vai ser melhor, tchau, até amanhã. É isso que você faz? Ou você, quando pega o ponto assim, qual é a minha parte nisso aqui? Para quem eu estou sendo o quê? Para quem eu estou sendo o quê? Eu estou sendo para minha família, eu estou sendo para o meu esposo, eu estou sendo o corpo de Cristo para minha esposa, eu estou sendo o corpo de Cristo para alguém. Qual a minha função e o meu papel no corpo de Jesus? Quando a gente entende essa palavra, então faz sentido a oração de Davi depois desse entendimento. Então Davi diz assim, não tire de mim teu espírito, Senhor, eu já entendi. Eu entendi que eu estava cego, eu entendi que eu não sabia, não tire de mim o teu espírito. A oração que nós devemos fazer num momento como esse, é que o Senhor não tire de nós o espírito dele. Porque quem nos faz parte do corpo e nos potencializa para o corpo é o Espírito. Vocês vão perceber a partir de agora, nos próximos domingos, onde nós já estamos falando sobre o Espírito Santo. Você vai começar a observar que o Espírito Santo, quanto mais você crê nele, o Espírito Santo, quanto mais você se relaciona com ele, o Espírito Santo, quanto mais ele te enche, mais ele te potencializa para o outro. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais abençoador você se torna. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais o entendimento de corpo faz sentido para você, porque nem o cobrador do ônibus passa ileso para alguém que é corpo de Jesus. Ninguém fica ileso quando nós somos cheios do Espírito Santo, ninguém. Nós não temos problemas na família quando nós somos cheios do Espírito Santo. O grande problema dos homens e mulheres hoje, e principalmente aqueles que se dizem de Deus, é buscar na racionalidade a resposta que só está no mundo espiritual. É querer buscar nas coisas materiais a solução que está nos joelhos dobrados e na oração. É buscar solução em conversas, quando na verdade a solução está em ser cheio do Espírito Santo. O erro dos homens e mulheres de Deus, que se dizem de Deus, é ficar reclamando das coisas, ao invés de ir buscar resposta do Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo? Fala comigo, eu quero entender, eu quero discernir, porque a palavra diz que o espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido.
No segundo dia de oração aqui, vocês sabem, todo mundo sabe aqui, que nós temos 3 dias de oração por mês, dia 1, 2 e 3, às 5 da manhã, nós estamos aqui orando. Primeiro dia agora, antes de ontem, sei lá, dia 1º, foi uma bênção a oração. Foi uma bênção a oração, tranquilo. Foram 2 horas, 2 horas, mas aquelas 2 horas, elas não foram tão 2 horas assim. Parecia que era 1 hora e pouquinho. No segundo dia da oração, eu levantei, 4h30 da manhã, me arrumei, sentei no sofá, fui botar o tênis, me deu uma dor nas costas, eu fui me esticar para passar a dor nas costas e acordei 5h10. Muito cansado, dormindo pouco, apaguei, desmaiei. Acordei 5h10, botei o tênis e vim correndo aqui para a igreja. Cheguei aqui 5h25, o Joelson, que é o responsável, já tinha aberto, já estavam aqui alguns irmãos orando, e eu cheguei e fui orar. Meu irmão de Deus do céu, um ambiente pesado, a oração não fluía, parecia que as trevas tinham tomado conta. Aquelas 2 horas, 1h35 para mim, parecia que era 6 horas. E não foi um sentimento meu, os irmãos que estavam também compartilharam do meu sentimento, pesado. E aí o diabo começou aqui na minha mente, irmão. Para que oração 3 dias às 5 da manhã, rapaz? Faz uma vigília de oração por mês. Começa à meia-noite, vai vir um monte de gente. Mais gente vai orar, mais oração, mais bênção. Para que 3 dias às 5 às 7? Não precisa, faz uma madrugada, que daí o pessoal se empolga mais e ora mais. Irmão, me trabalhando na minha mente, falei, sabe que podia ser mesmo? 5 da manhã, vem sempre 10, 15 pessoas só, 21, 22 no máximo, sabe? No terceiro dia eu vim. Quando no terceiro dia eu cheguei aqui, o Espírito Santo tomou esse lugar aqui na presença dele. Foi uma coisa absurda o que aconteceu aqui no dia 3. Nós não sabemos explicar o que aconteceu, mas parece que a glória de Deus encheu esse lugar aqui. E quando a glória de Deus encheu esse lugar, a gente começou, eu pelo menos, e mais alguns irmãos começamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Foi densa. A presença de Deus, quando invade um lugar, ela torna um lugar denso. Ela torna o lugar um lugar de temor. A gente respira até com cuidado, porque o Espírito Santo se manifestou ali. O terceiro dia foi assim. E no meio do terceiro dia, o Senhor disse, eu quis que fosse às 5 da manhã, os 3 dias. E vai continuar assim. É o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que age através de nós. É o Espírito Santo que faz pessoas como a gente, pecadores, falhos, com defeitos, com dificuldade. É o Espírito Santo que faz você, que sabe muito bem quem você é, ser potencialmente usado por Deus. É o Espírito que faz isso. É o Espírito Santo que me faz ter sentido dentro do corpo. É o Espírito Santo que me enche. Quanto mais me enche, mais eu me encontro no meu lugar no corpo de Jesus. Então a impressão que a gente começa a carregar é que onde a gente vai, Jesus vai junto. A gente começa a perceber que aquelas palavras que a gente falou para alguém não foram nossas, foram do Espírito Santo. A gente começa a entender e perceber que aquele comportamento não foi nosso, foi do Espírito Santo. A gente começa a ter percepções espirituais das coisas, das pessoas, da vida. Nós começamos a sentir, a perceber o mundo espiritual mais próximo. Então, quando alguma coisa de Deus acontece, a gente percebe que é de Deus. A gente começa a criar intimidade com o Espírito Santo. Então, a gente começa a sentir que a gente faz parte do corpo de Jesus. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Ela olhou para Jesus, ela estava precisando, ficou sem jeito, ela chegou e tocou na orla dele. Não foi nem no corpo, foi na roupa. Quando ela toca na orla da roupa, do manto de Jesus, ela é curada. Você começa a se sentir parte do corpo de Jesus quando as pessoas que convivem com você
que têm uma vida dura, difícil, que passam por problemas, e elas chegam perto de você, e elas começam a trabalhar com você, e elas começam a receber algo de você. Pergunta que eu faço para você é: quando você está com alguém, você dá ou você recebe? Quando você encontra alguém perturbado, você dá libertação ou você recebe perturbação? Quando você encontra alguém doente, você compartilha a cura ou você recebe a doença? O corpo de Jesus, por onde vai, ele compartilha aquilo que é de Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo, que está com a gente e dentro de nós. Existe uma possibilidade para todos nós, já dada, não prometida, já entregue. Existe uma possibilidade para todos que estão aqui e até mesmo quem não está aqui, a possibilidade de, sendo cheio do Espírito Santo, manifestar através de si o que Jesus manifestava. E quando você recebe isso, quando você experimenta isso, então você entra numa jornada que Davi entrou. Um menino pobre, um menino menor, um menino abandonado, um menino sem funções de guerra, um menino sem destaque, quando é cheio do Espírito Santo, irmão. O leão vem matar as suas ovelhas, que ele está cuidando das ovelhas, ele está cuidando das ovelhas, ele não está cuidando de si, ele está cuidando das ovelhas, porque agora ele é cheio do Espírito. Então agora cheio do Espírito, ele está bem e cuidando das ovelhas. Vem o leão, e quando vem o leão, ele agarra o leão e mata o leão. Oh, glória a Deus. Como é que deve ser a experiência de alguém pequeno, mirrado, matar um leão? Matou o leão. O urso vem matar as ovelhas, ele vai lá, pega o urso e mata o urso. O pai dele, sabendo que os irmãos estavam na guerra, chama o filho mais pequeno e diz: vai levar comida para os teus irmãos. Ele chega no ambiente da guerra, e quando ele chega para levar comida, ele não foi para lutar, ele não tinha estrutura para lutar, ele não tinha corpo para lutar, ele não tinha energia na ótica humana para lutar, ele foi levar comida para os irmãos. E quando ele chega para levar comida para os irmãos, lá no outro lado do vale está o gigante, o Golias, o exército do Deus vivo de Israel, acovardado, com medo. E Davi olha para aquilo e fala assim: quem é esse incircunciso? Ou assim, quem é esse sem vergonha para falar esse tipo de palavra para o exército de Deus vivo? Eu vou matar esse cara, eu vou derrotar ele. E aí ele vai com as pedras, joga, derruba o gigante, pega a espada do gigante, corta a cabeça dele. Sabe por que ele fez isso? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Assim ele vai desenvolvendo a sua vida. Então, quando ele é descoberto, quando as escamas caem dos olhos dele, ele lembra que ele só tinha chegado ali por causa do Espírito. E a primeira coisa que ele falou para o Senhor, ele disse: não tira de mim teu Espírito. Porque tudo que eu vivi até hoje, eu só vivi por causa dele. Não tire ele de mim. Se Deus tirar o Espírito Santo de você hoje, que falta faz? Qual foi o leão que você matou? Qual foi o urso que você matou? Qual foi o gigante que você matou? Onde estão os sinais do Espírito? Onde estão? Onde estão os sinais do Espírito em você? Para que quando você perca ele, você diga: não tira ele de mim.
Não tira o teu espírito de mim, porque foi o teu espírito que fez isso. Foi o teu espírito que salvou minha família. Foi o teu espírito que através de mim salvou meu pai. Foi o teu espírito que através de mim abençoou a minha casa. Foi o teu espírito que através de mim fez com que meus filhos se tornassem homens e mulheres de Deus, corretos, firmes, com casamentos abençoados. Foi o teu espírito que fez isso em mim. Agora eu te peço, eu errei. Agora eu só te peço uma coisa: não tira o teu espírito de mim. O quanto vale o Espírito Santo para você? O quanto importa o Espírito Santo para você? Sabe o que eu vou falar? O Espírito Santo vem sendo desprezado. O Espírito Santo vem sendo desprezado. Precisa do Espírito Santo. Precisa eu ir na igreja, receber uma palavra, cantar um louvor e ir para casa. É isso que importa. Escuta, eu vou encerrar. O quanto importa o Espírito Santo para você? Onde ele está? Cadê ele? Diferente de Davi, que foi um só ungido, nós não. A palavra de Deus diz que Deus dá o seu Espírito deliberadamente para todos que querem. Davi dependeu de uma escolha única de Deus. Deus foi lá e escolheu Davi. Para nós não. Ele disse assim: vocês querem o Espírito? Então peguem. Vocês querem o Espírito? Então peguem. A todos aqueles que pedem e a todos aqueles que querem, o Pai dá o seu Espírito deliberadamente. Davi, cheio do Espírito, fez o que fez. Você, cheio do Espírito, fará o quê? Existe uma possibilidade real de você ser cheio do Espírito Santo. E aí, irmão? E aí, cheio do Espírito Santo, você vai chegar em lugares. Você vai chegar em lugares com desafios tão grandes que até alguém vai olhar para vocês assim: para. Você chega no meio da empresa, no dia de trabalho, um caos, uma guerra, uma confusão, uma loucura. Vocês assim: só um pouquinho, eu vou orar aqui agora. O Espírito Santo vai mudar esse ambiente aqui. Sabe o que vão falar para você? Para, esse negócio de igreja, de crente. Mas você não ora numa expectativa de que Deus faça. Você ora numa certeza de que você é cheio do Espírito Santo. E isso muda tudo. A maioria das orações não são respondidas porque são feitas a partir de uma expectativa e não de uma certeza. Davi, quando olhou para o gigante, ele não falou uma expectativa: olha, eu vou lá tentar matar o gigante. Ele não falou isso, não. Ele disse: eu vou matar esse gigante. Davi não foi contra o gigante numa expectativa de se Deus ia usar ele ou não. Ele foi numa certeza que Deus era tanto com ele e ele era tão cheio do Espírito Santo que aquele gigante ia cair. Aí a pergunta que eu faço para você hoje é o quê? As suas orações são a partir de uma expectativa que Deus faça, que alguém ore, que alguém venha, que alguém ajude, que alguém socorra, que alguém fale uma palavra. Suas orações são a partir de uma expectativa, ou as suas orações são a partir de uma certeza: eu sou cheio do Espírito Santo e eu vou lá e Deus vai dar saída naquele lugar. Minha empresa está um caos, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não sei por quem que veio isso aqui, mas daqui para frente não vai seguir assim, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Porque eu busquei o Espírito Santo. Porque, aleluia, irmão, aleluia, porque eu sei quem Ele é. Eu encontrei Ele, eu encontro Ele de madrugada, eu falo e Ele me escuta. Eu estou andando na rua e eu ouço a voz dEle, eu percebo as coisas no mundo espiritual, eu sinto, eu sei quem Ele é.
sabendo quem Ele é. Quando foi? Quando foi que você encontrou Ele? E quando foi? Bem baixinho aí, segura. Quando foi? Quando foi? Me conte a sua história. Bem baixinho, mais baixo. Me conte a sua história. Me conte a sua história. Como foi a sua busca por Ele? Como é que foi o processo? Me conte para mim. Como é que você encontrou o Espírito Santo? Como é que foi? Foi de madrugada, numa oração? Você estava 3 horas da manhã orando, de repente, não sei qual horário, e uma coisa pesada invadiu aquele quarto e você percebeu que havia alguém lá. Ei, irmão, como é que foi? Me conta para mim. Quando é que você começou a orar nas madrugadas e ir para monte? Cadê o Espírito? Onde é que ele está? Eu quero saber. Quando é que foi? Me conta para mim. Como é que foi a sua busca? Como é que foi o dia que você encontrou Ele? Fala para mim. Se você ainda não sabe, você está perdendo tempo. A palavra diz que aquele que busca encontra Ele. O dia que eu encontrei Ele, irmão, o dia que eu encontrei Ele, ou o dia que Ele me encontrou, né? Porque eu jamais conseguiria chegar nele. Eu estava indo, e indo um dia Ele me olhou, me encontrou, Ele mudou minha vida, Ele me encheu da presença dEle, Ele me deu ouvidos para ouvir coisas que os homens não ouvem, e ver coisas que os homens não veem, e de lá para cá, eu sei onde Ele está. Eu falei domingo passado, alguns domingos, eu sei como é que é a voz dEle para mim. Não sei explicar para vocês, é A ou B, eu só sei dizer assim, é Ele. Como eu perguntei para vocês aqui domingo, alguns domingos atrás, me descreve para mim como é que é a voz do teu pai. Irmã, descreve para mim, como é que é a voz do teu marido? Fala para mim. É assim, num tom assim, que fala assim? Me diz para mim. Como é que é a voz da tua mulher? Ela é... Define para mim, irmão. Você não sabe definir. Você não consegue definir. Mas uma coisa é certa. Se ela fala, você sabe que é ela. O Espírito Santo é assim para todos nós. Eu não sei dizer para você como é. Só sei dizer para você que quando Ele fala, eu sei que é Ele. E Ele está aqui hoje. Porque Ele falou para mim. Fala de mim. Fala de mim. O Espírito Santo está sendo desprezado. Mas não aqui mais. Eu estou falando dEle. E Ele está aqui. E Ele é uma pessoa. E Ele está chamando você, que ainda não encontrou Ele, dizendo, bora, pode vir. Você nunca vai chegar em mim, mas começa a vir que eu te encontro. O Espírito Santo quer encontrar você, para que você diga assim para mim, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, você vai dizer assim, pastor, aquele dia eu resolvi buscar. E do meu jeito, eu tranquei o quarto e eu entrei. Algumas pessoas é assim, tranca o quarto, entra para dentro, não sai daqui enquanto não falar comigo. E você vai perceber aquela presença que entra assim. E aí depois de lá, a vida nunca mais será a mesma. Porque você vai conhecer Ele, saber quem Ele é. E você vai saber dali então que você faz parte do corpo de Cristo. E aí o Espírito Santo vai valer muito para você. Se um dia você for descoberto, ou cair as escamas dos seus olhos, num erro que você cometeu, porque você é ser humano, a primeira coisa que você vai dizer é, Pai, não tira de mim o teu Espírito. Amém? Vou ficar em pé, gente, vamos orar. Sem ti, Senhor, não sou ninguém, cante.
Sem ti, Senhor, desejo ser como tu és. Desejo ser. Diga isso com fé, sem ti, Senhor. Como tu és. Eu sei que hoje é um culto de Santa Ceia, mas eu quero convidar aqui à frente pessoas que querem encontrar o Espírito Santo. Vem aqui na frente agora. Apaga a luz para mim, por favor. Pode tirar a câmera para lá. Isso, afasta as câmeras. Eu não quero mais que filme ninguém aqui na frente. Afasta para lá, ó, leva para lá. Isso. Isso, afasta a câmera. Pode ir para lá, Paulo. Leva para lá, por favor. Isso, leva para lá, para lá. Leva a câmera. Alguém ajuda aí o irmão ali. Leva para lá. Não quero que filme ninguém. Leva a câmera para lá. Se você quer encontrar o Espírito Santo, corre aqui agora, em nome de Jesus. Sente, Senhor, Sente, Senhor, não sou ninguém, me encontre outra vez. Desejo ser como tu és, me encontre outra vez. Nenhum o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Desperta! Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor. Está aqui. Em um minuto. Fui esquecido. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. desperta. Espírito, Os ossos. secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Ressuscita. Ó terra. Terra que estava morta. Ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento. a morte tornando em vida. A morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Seja tocado pelo Espírito Santo. Isso. É Ele. Há uma presença dEle aqui.
Há uma presença dele. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Em reverência. Em reverência. Você não consegue sentir o peso da santidade do Espírito Santo. Oh, aleluia. Uma presença. Espírito Santo te toca. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. Se você perceber no seu espírito, no seu corpo, a presença dele. Isso. Isso. Ele está se movendo, irmão. Quem tem sede, vem a mim e beba. Essa é a palavra dele hoje aqui. Vamos, vamos, deseje Ele, queira Ele, queira o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, queira o Espírito Santo, reverencie o Espírito Santo, toda honra, toda glória seja dada a Jesus, o Filho de Deus. Reverencie a presença da terceira pessoa da Trindade, aquele que estava lá no início de tudo, o Espírito Santo de Deus. Reverencie com muito temor e tremor a presença do Espírito Santo. Ele é santo, Ele é digno, majestoso, Ele é o grande eu sou, o Messias prometido, a herança, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o leão de Judá, o desejado das nações, o desejado das nações, o desejado das nações. Ele é o Rei, toda glória ao Rei, toda honra ao Rei, toda majestade ao Rei, o Rei dos Reis. Em nome de Jesus, eu recebo a autoridade do Senhor para expulsar tudo que tem agido
Coloque a mão no seu coração. Meu Deus. Feche teus olhos e responda essa pergunta agora. Você está frio? A presença de Deus está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Você está frio? Responda essa pergunta para você mesmo. Se a resposta é sim, o Espírito Santo te toca agora. Agora. Se você está frio, se você já foi quente, mas está frio, o Espírito Santo começa a aquecer agora o seu peito. O Espírito Santo começa a provocar dentro de você. Meu Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado. Oh, obrigado. Está aquecendo aí, está esquentando isso. Deixa, abre a sua boca. Isso, abre a sua boca. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, tá esquentando. O Espírito Santo vem te resgatar, te levantar, te erguer, te exaltar. Ele vem. Alfa e Ômega, princípio e o fim. Onde tem um espírito maligno agindo na mente, agora em nome de Jesus eu te ordeno, solta agora. Solta a mente dele, solta a mente dela, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta agora a mente dela, agora, solta. Solta a mente dele, solta a mente dela. Quem que está aqui dentro, que está tomando remédios antidepressivos, não precisa levantar a mão. Não quero te expor. Você está tomando remédios antidepressivos, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo vai curar você agora. Há uma presença densa do Espírito Santo aqui entre nós. Há uma presença densa do Espírito Santo. Seja curado agora. Seja curada agora, no poder do Espírito Santo. Agora, comece a enxergar a sua cura. Comece a enxergar a sua cura agora. Isso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Tem pessoas que estão aqui hoje, agora aqui. Tem pessoas que estão aqui hoje. Mas quando voltar para casa, a sua casa, você percebe que tem uma perturbação lá dentro. Oh, meu Deus.
Tem pessoas aqui que têm a sensação que sempre estão enfrentando demônios, espíritos maus na sua casa. Isso, tem gente aqui que tem essa sensação. Onde é que está você? Vem aqui na frente agora. Agora, eu não vou demorar muito tempo não, eu vou orar já agora. E eu vou orar por essas pessoas. Cadê você? Cadê você? Onde é que está você que tem a sensação na sua casa? Sempre tem algo contrário. E é lá na sua casa. Olha aí. Isso, pode vir. Pode vir. Pode vir. Isso. Pode vir. É lá na sua casa. Tem crente aqui no caminho? Tem ou não tem? Tem gente cheia do Espírito Santo aqui? Tem ou não? Batizados com o Espírito Santo? Tem ou não? Então comece a orar aí, você que é batizado com o Espírito Santo, você que é de Deus já, você que já sente a presença de Deus, você já conhece o Espírito Santo. Comece a orar aí, ore com fé, ore com fé, ore com fé agora. Já comece a orar aí. Você que está aí, você que é homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Pastores, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus. Agora, estenda as suas mãos para cima. Homens de Deus, estenda a sua mão assim. Mulheres de Deus que vão orar, estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. A igreja em espírito de oração. Em espírito de oração. Há poder nessas mãos. A palavra diz que está em posição de mãos. Na oração da fé, milagres acontecem através das mãos de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando vocês tocarem as pessoas aqui na frente, quando vocês tocarem elas, não toquem numa expectativa. Escute bem. O Espírito Santo vai dirigir homens e mulheres de Deus agora para orar por pessoas, até mesmo quem não está aqui na frente. Quando você for orar por alguém, não ore na expectativa de se Deus vai fazer alguma coisa ou não. Ore na certeza de que o Espírito Santo está libertando casas e famílias aqui em mentes agora, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Espírito Santo, a igreja é tua, a casa é tua, o povo é teu. Só estamos aqui por tua causa, querido Espírito Santo. Espírito Santo, a casa é tua, a igreja é tua. Espírito Santo, toca eles. Espírito Santo, faça os milagres que o Senhor sabe fazer. Agora, em nome de Jesus, pode orar por eles, pode orar. Pode orar. Se você sentir mover o seu coração por alguém, ore por alguém. Se você, eu ia para dentro. Não olha para mim não. Mergulhe.
aí, Keila. É, irmão. Que presença. Oh, meu Deus. Aleluia, cadê a Clarice? Vem cá, Clarice, eu quero mais uma. Jovem, adolescente, vem aqui também. Isso, não deixa o diabo tirar a sua mente, a sua entrega. Cadê aqui? Vem cá. Olha aqui com aquele aqui. Vem aqui. O Espírito Santo diz a você, para dizer em público, para ti, Keila. O Espírito Santo te diz em público, para que todos saibam. Que tu sabe exatamente onde ele está. Tu sabe onde ele se encontra. Tu já experimentou, tu sabe como é. O Espírito Santo está dizendo que te encontrou de novo, porque sabe que tu estava pedindo exatamente isso. Me encontre outra vez. Então o Espírito Santo está te encontrando agora, te enchendo com uma unção nunca antes vista. O Espírito Santo direciona a tua rota. O Espírito Santo direciona o teu rumo. O Espírito Santo enche as tuas mãos de um óleo, de uma unção, de renovo, de avivamento, de poder. O Espírito Santo enche a tua vida de uma forma que nunca outra vez encheu. Sim, os campos já estão brancos. E o Espírito Santo te potencializa mais uma vez. Escuta, todos os planos do diabo contra a tua vida, que inclusive já estava falando na tua mente, todos estão sendo desfeitos agora. Agora, em nome de Jesus. Levante a sua mão, irmão. Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, eu te quero. Fala com fé. Fala com fé, canta. Fala com fé, irmão. Canta, irmão. Fala com fé, Espírito, eu te quero. Espírito, agora, não amanhã. Chama por ele. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia, a qualquer coroa sobre a
invencível, és invencível. Teu é o reino. És invencível.